agradecer a todos pela atenção durante esses dias. Foram dias, para mim, muito agradáveis, muito proveitosos. Eu agradeço a todos pela boa atenção. João capítulo 1. Vou tentar ler alguns versículos no decorrer do capítulo, não pensando em ver detalhadamente tudo que está aqui. Esse primeiro capítulo de João exigiria muitos estudos, profundamente rico na sua doutrina, mas principalmente para tentar ver como ele é diferente dos outros três evangelhos. Nesses dias nós vemos praticamente só em Mateus, Marcos e Lucas. E lendo aqui em João, eu creio que você vai perceber o quanto o início de João é diferente do início de Mateus, Marcos e Lucas. Então, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 10: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 14: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Versículo 27, versículo 26, João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esse é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Versículo 43, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse: segue-me. Versículo 45, Filipe achou Natanael. Versículo 48, Natanael disse para o Senhor Jesus: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Como eu já tenho mencionado algumas vezes esses dias, Mateus, Marcos e Lucas são diferentes entre si. Só que João é tão diferente dos outros três, que até parece que os outros três são iguais. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos, têm a mesma ótica, e de certa forma isso é verdade. João já nos leva para um outro plano. Nós pensamos em Mateus como apresentando o Senhor como rei, Marcos apresenta o Senhor como servo, Lucas o apresenta como homem. E esses três são da terra.
como aquelas figuras de Ezequiel e de Apocalipse capítulo 4. O leão representando o rei, o boi representando o servo, o homem, esses três são da terra. Mas a quarta figura usada na Bíblia é a águia. E a Bíblia diz: a águia tem o seu caminho no céu. E assim João já começa o evangelho dele num sentido completamente diferente. Ele começa usando a mesma palavra que os outros usam, no princípio. Mateus começa apresentando a genealogia do Senhor Jesus e o nascimento dele. Quando Marcos diz princípio do evangelho, ele já está 30 anos à frente de Mateus. Ele apresenta o começo do ministério público do Senhor Jesus. Lucas volta atrás um pouco, quando ele diz para Teófilo que está escrevendo as coisas que desde o princípio aconteceram. Ele está voltando para o nascimento do Senhor Jesus e para um período um pouco antes ainda, quando o anjo aparece para Zacarias e fala sobre o nascimento de João Batista. João Batista nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus. O anjo apareceu para ele pelo menos 9 meses antes, então 1 ano e meio, 2 anos antes do nascimento. Mas quando João diz no princípio, ele está nos levando de volta para Gênesis capítulo 1, versículo 1. E de certa forma nós podemos dizer, ele está nos levando mais para trás ainda. Em relação à eternidade, nós não podemos contar tempo. Nós falamos da eternidade futura e eternidade passada. É a nossa forma humana e errada de referirmos à eternidade. Mas falando dessa forma, porque todos nós somos humanos, todos nós vamos entender. Nós temos aqui em João capítulo 1, um princípio que equivale ao princípio de Gênesis 1. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando que é esse princípio? É o princípio de tudo. Antes de Gênesis 1 e 1, só havia a eternidade, não havia tempo. Mas quando Deus criou o universo, Ele criou o tempo. E nesse princípio da contagem do tempo, tudo foi criado por Deus. Não foi o resultado de uma explosão, nós não somos o resultado de uma evolução. Tudo foi criado por Deus, conforme Gênesis capítulo 1 e versículo 1. E esse princípio de João capítulo 1 é o mesmo princípio de Gênesis 1. Só que com uma diferença. Em Gênesis 1, Moisés nos leva até aquele ponto, o primeiro ponto na contagem do tempo. E Moisés diz: olha o que aconteceu a partir desse momento. João nos leva para aquele mesmo ponto, mas ele não diz: olhe para frente para o que aconteceu. Ele diz: olhe para trás, para aquilo que já existia nesse ponto. Mas esse ponto não é o princípio, não é o começo de tudo? É o começo de tudo. Mas Deus está fora desse tudo. Deus é o criador desse tudo. E se você tem dificuldade de entender isso, fique tranquilo, porque todo mundo tem. Principalmente eu. A nossa mente não entende algo que nunca começou. Mas é isso que a Bíblia afirma e é nisso que nós cremos. Quando tudo começou, já existia o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. 3 afirmações bem curtas, em termos de linguagem e gramática bem simples, mas 3 afirmações extremamente profundas. A primeira é a condição eterna do Verbo. No princípio, como era o Verbo? Era um projeto já era um plano que estava começando a ser executado? Não. No princípio, o Verbo já existia. Desde a eternidade ele existe. Ele diz em João capítulo 8: antes que Abraão existisse, eu sou. Gramaticalmente é até errado esses tempos verbais usados, mas o que ele está dando para nós não é uma verdade gramatical, é uma verdade espiritual. Antes que Abraão existisse,
eu sou. E essa é a condição eterna do Verbo. No princípio de tudo, o mais para trás que você conseguir levar a sua imaginação, o Verbo já existe. Não é possível chegar numa ocasião quando o Verbo não existia. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Esta é a comunhão eterna dele. Ele não existia sozinho na eternidade, mas ele existia com Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo gozavam de uma comunhão completa e perfeita antes da criação do mundo. 7 vezes no Novo Testamento você encontra a expressão desde a fundação do mundo, a partir da criação do mundo. E 3 vezes você encontra a expressão antes da fundação do mundo. Uma delas é João 17, quando o Senhor Jesus ora ao Pai e ele diz: tu me amaste antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, o Pai e o Filho existiam em perfeita comunhão, em perfeita harmonia. Eram independentes. Nós vemos aqui a individualidade do Filho. O Verbo estava com Deus, uma pessoa distinta dele, mas ao mesmo tempo a intimidade entre os dois. Estavam juntos, desfrutando no poder do Espírito Santo dessa harmonia, dessa comunhão eterna que só a divindade conhece. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E qual era o caráter desse Verbo? Qual era a essência dele? Como que ele era? O Verbo era Deus. Na frase anterior, no grego, eu sei que não vai fazer sentido isso em português, e eu não conheço o grego, não quero dar a impressão que conheço, mas um detalhe que aprendi de outros e pode ser útil para quem quiser pesquisar isso. Na segunda frase do versículo, Deus tem um artigo. No princípio era o Verbo estava com o Deus, identificando Deus como, não como algum Deus que o homem inventou, mas como aquele único Deus que existe. Mas nessa terceira frase não há artigo. Não é no grego, o Verbo era o Deus. Deus, aliás, é a primeira palavra nessa última frase. E literalmente diz: Deus era o Verbo, sem um artigo, indicando não que o Verbo poderia ser chamado de Deus, não que o Verbo poderia receber o título de Deus, mas que a característica do Verbo era a característica de Deus. É um adjetivo que descreve ele como sendo divino. No princípio era o Verbo, a condição eterna dele. O Verbo estava com Deus, a comunhão eterna dele. O Verbo é Deus, o caráter eterno dele. Temos a sua existência eterna, a sua experiência eterna junto com o Pai, a sua essência eterna, o próprio Deus manifesto em carne. Mateus, Marcos e Lucas apresentam o nascimento de uma criança, um bebê. E eles dão pistas para nós, para deixar bem claro que esse bebê é eterno. Seria possível ler Mateus, Marcos e Lucas de uma forma superficial, sem prestar muita atenção e não perceber que o Messias é Deus. Se você lesse rapidamente, você poderia até pensar que esse bebê que nasceu é só mais uma criança especial, destacada, mas ainda só uma criança. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas com mais atenção, você vai ver indícios da divindade dele. Mas aqui em João, isso salta da página. E nas primeiras palavras do Evangelho, João, que escreveu depois de Mateus, Marcos e Lucas, vários anos depois, João está dando outra perspectiva. E como a águia voa lá no céu, João nos leva para o céu. E ele diz: olhe, preste atenção. Aquele bebê que nasceu em Belém, aquele bebê que foi envolto em panos e deitado numa manjedoura, aquele bebê que foi desprezado no nascimento dele, só um punhadinho de magos, um punhadinho de pastores e 2 velhos foram visitá-lo. Quase ninguém deu importância para ele. Aquela criancinha é o Verbo eterno,
que desde a eternidade é Deus. E ele repete no versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Nesses dois versículos ele descreve a pessoa do nosso Salvador. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. O verbo é Deus, é eterno. No próximo versículo ele descreve o poder desse Salvador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Duas formas de dizer a mesma coisa. Primeiro do ponto de vista positivo, depois do ponto de vista negativo. Ele criou tudo, nada foi criado sem ele. Esse universo no qual nós vivemos, do qual diz Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus mencionado em Gênesis capítulo 1 é o Deus mencionado em João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nos próximos dois versículos, versículos 4 e 5, você vai encontrar mais 4 afirmações apresentando o Senhor Jesus como luz e como vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz se resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É muito interessante, nós não temos tempo de pensar nisso agora de manhã, mas quem quiser escreva depois numa folha de papel essas primeiras 10 afirmações. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Essas primeiras 5 frases, 5 pedaços de frase formam uma sequência. E a partir dessa sexta, ele começa a repetir o que foi dito na primeira parte. Ele diz que todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. A luz se resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. E você vai ver que isso forma um quiasma, uma palavra que quer dizer uma lista de frases, onde a primeira está relacionada com a última, a segunda faz um paralelo com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e assim por diante, focalizando no centro. 5 afirmações iniciais e mais 5 que são como um espelho, refletindo as verdades apresentadas acima. O reflexo nem sempre é muito claro, mas quando você presta atenção e descobre o reflexo, ele apresenta claramente a divindade do Senhor vindo ao nosso encontro. Porque o que nós temos nesses 5 versículos não é só a glória e majestade de Deus, mas é o fato quase inacreditável que esse Deus veio ao nosso encontro. Ele vai destacar isso com mais clareza no restante do capítulo. Mas ele começa descrevendo a divindade do Verbo. E depois ele diz: a luz resplandece nas trevas. Essa frase, no esquema do quiasma, combina com ele estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. A luz resplandece nas trevas. Aquela luz eterna que sempre resplandeceu no céu, isso é uma verdade gloriosa, nos impressiona, nos leva a adorar a Deus, mas também de certa forma nos assusta. Nós não conseguimos contemplar a majestade de Deus. Às vezes cantamos: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem pode encarar aquele que do sol é criador? A glória eterna, a luz eterna, sempre habitou no céu. Mas João 1 diz: a luz resplandeceu nas trevas. É a primeira indicação aqui em João capítulo 1 do fato da encarnação. Nesse primeiro capítulo, vez após vez, as verdades vão ser apresentadas em grupos de 3, em tríades. 3 afirmações falando sobre o mesmo assunto. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aqui temos a primeira sugestão da encarnação. A luz
resplandeceu nas trevas. As trevas não estão no ambiente do céu. Então nós vemos a luz chegando perto de nós. Mas não é só que a luz brilhou aqui na terra, como a luz do sol brilha, por exemplo. O sol brilha aqui na terra, mesmo estando a uma distância enorme de nós. Os raios de luz chegam até aqui. Mas quando o Espírito Santo diz através de João, a luz resplandeceu nas trevas, ele não está dizendo só a luz lá do céu, os raios de luz do Senhor lá do céu nos alcançaram aqui. Ele quer dizer mais do que isso. Por isso ele diz no versículo 10, ele estava no mundo. Ele estava fisicamente aqui conosco. Ele saiu da glória dos céus e veio fisicamente para essa terra, para esse planeta, não só o universo. Deus habita fora desse universo. Mas a verdade gloriosa de João 1 não é só que ele entrou no universo, ele veio para esse planeta nosso. Ele estava no mundo. Mas a encarnação tem uma verdade mais preciosa ainda. O versículo 14 completa a tríade. A luz resplandeceu nas trevas, o Criador veio ao mundo. Versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu imagino que todos aqui já ouviram e conhecem muito bem essas palavras. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu tenho certeza que ninguém aqui entende essas palavras. Eu sei o que elas querem dizer num sentido técnico. Querem dizer que o Deus eterno se fez homem e morou aqui na terra. Mas como que isso poderia ter acontecido? Eu não tenho a mínima ideia. Eu já mencionei, creio que foi na sexta-feira, que os homens inventaram aquela expressão, a união hipostática, para tentar descrever como que é isso. Deus e homem numa mesma pessoa. Alguns caem no erro de dizer que são duas personalidades distintas, dois homens distintos repartindo um corpo. Mas a palavra de Deus apresenta o Senhor Jesus como sendo Deus e como sendo homem na perfeição da sua pessoa divina. Eu não posso explicar isso, eu não posso entender isso, mas João não está escrevendo para o nosso intelecto. Ele apresenta para nós verdades espirituais. A luz eterna resplandeceu aqui nas trevas. O Criador desceu até esse planeta. Mas ele não veio só visitar a criação dele. Ele não veio só conhecer de perto, como quando visitava Adão no jardim do Éden. Ele veio se fazer um de nós. O Verbo se fez carne. E como muitos sabem, a palavra habitou no versículo 14, literalmente é o verbo da palavra tabernáculo. Se existisse em português, seria ele tabernaculou entre nós. No Velho Testamento, Deus mandou erguer um tabernáculo, para que fosse o símbolo da habitação de Deus. No Novo Testamento, o próprio Deus ergue o seu tabernáculo entre nós, e o seu tabernáculo é Ele. Ele vem habitar entre nós. Essa é a diferença da mensagem de João. João 1 apresenta a glória de Deus vindo habitar entre nós. Mas tem um aspecto triste nesse trecho que lemos. Nós temos também três indicações da frieza e do desprezo com que os homens o trataram. O versículo 5 diz: as trevas não compreenderam a luz. Outra versão diz: as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas são inimigas da luz, isso é um fato muito claro. Então, de certa forma, é natural encontrarmos isso aqui. Mas quando entendemos que a luz é Cristo e as trevas somos nós, então fica triste. Nós nos sentimos comovidos ao ler essas palavras. A luz veio ao mundo. As trevas não compreenderam a luz. Mas a situação fica pior porque o versículo 10 diz: o mundo não o conheceu. O mundo que ele criou não conheceu o seu próprio Criador. E o terceiro passo está no versículo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus
não o receberam. Eu creio que os seus aqui é a nação de Israel, porque dentro desse planeta Terra, Deus tinha um povo especial, um povo dele, um povo a quem ele prometeu o Messias, um povo que acordava todo dia esperando o Messias, e quando o Messias veio, eles não o receberam. A luz não foi conhecida pelas trevas, o Criador não foi conhecido pela criatura, o Messias não foi recebido pelo seu povo. E só para enfatizar ainda mais a nossa culpa, dessas três afirmações, a central delas, a do meio, ela é desdobrada em três outras afirmações, porque o versículo 10 é outro desses versículos com três frases curtas. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, quer dizer presente. Ele não foi conhecido não porque estava ausente ou distante. Não é que ele enviou mensageiros, ele veio. E ele habitou com as pessoas, conviveu com elas. Ele não ficou distante no deserto, ele habitou no meio delas. Ele estava no mundo. Outra coisa, o mundo foi feito por ele. Ele é o Criador, ele não veio como uma visita. Ele não veio como um peregrino. Ele veio como aquele que tem direito de posse. Ele poderia dizer, isso aqui é meu. Não só porque eu conquistei, porque eu criei. Tudo isso é meu. Ele estava aqui. Ele fez tudo isso. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Pense depois em mais detalhes nessas várias afirmações sobre a grandeza do Senhor e a rejeição com que nós o tratamos. A introdução desse evangelho, que termina no versículo 18, ela também termina com um quiasma. Eu tentei sugerir os primeiros 5 versículos formando um quiasma. Esses últimos 5, não nas frases, mas nos versículos, também apresentam um quiasma. O versículo 14 e o versículo 18 falam de como nós vimos o Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No versículo 18 completa: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Leia com bastante atenção essas palavras. E talvez depois de ler 1 ou 2 vezes, você vai querer perguntar para João: João, o que você está dizendo? Você está dizendo que nós vimos o Deus invisível que ninguém pode ver? João diz: é exatamente isso que eu estou dizendo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas o que quer dizer isso? Como que é a glória do unigênito do Pai? Então João diz, deixa eu explicar mais detalhadamente. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, aquele que está lá no seio do Pai, aquele que conhece o Pai como ninguém conhece, o Filho unigênito, ele o revelou. Ele revelou Deus para nós. No final desse evangelho, perto do final, em João 14, um dos discípulos, Filipe, pergunta, diz para o Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E a resposta do Senhor Jesus foi tão clara: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. O que é sugerido aqui em João capítulo 1, o Senhor Jesus afirma com todas as letras no capítulo 14: quem me vê a mim, vê o Pai. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz para nós essa verdade incompreensível: o Verbo eterno veio a esse mundo e nós vimos a glória dele, que é a própria glória do Pai. Nós não vimos essa glória, os discípulos com o olho natural e nós pela fé. Nós não vimos a glória no resplendor do seu brilho, como iremos ver no céu, mas vimos aquilo que é possível para o ser humano compreender. Aquilo foi revelado em Cristo. Nele está toda a plenitude da divindade.
Nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele versículo de Colossenses 2 tem como palavra-chave essa palavra corporalmente. Em Cristo habita, não antes dele vir ao mundo, não é só isso que Paulo está dizendo, mas quando ele esteve aqui no mundo, naquele corpo dele, habita toda a plenitude da divindade. Continuando nesse pequeno quiasma, versículos 14 e 18 formam um paralelo. Versículos 15 e 17 apresentam duas testemunhas da divindade dele. Primeiro João Batista, depois Moisés. João Batista, que foi conhecido, descrito no Novo Testamento como o maior dos homens, porque o próprio Senhor Jesus disse: entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. Moisés, que no Velho Testamento foi descrito como o homem mais manso sobre a terra. Mas esses dois, eles estão em sujeição a Cristo. João Batista diz: após mim vem um que é antes de mim, porque ele foi primeiro do que eu. E Moisés trouxe a lei que condena, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. E no centro desse quiasmo tem uma afirmação impossível de ser compreendida plenamente. Todos nós temos recebido da sua plenitude. A plenitude dele. O que é a plenitude de Deus? A plenitude de Deus é tudo que ele tem. Mas defina isso, eu não consigo definir. É muito mais do que eu compreendo. E João diz: todos nós temos recebido dessa plenitude. Na riqueza da sua graça, é graça por graça, graça por causa de graça, graça conduzindo a mais graça. Por causa da graça de Deus, todos nós, do mais espiritual ao mais fraco dos cristãos, do mais experiente ao mais recém-convertido, todos nós temos recebido da mesma plenitude. A plenitude dele é tão grande que ele distribui essa plenitude e ela nunca se esgota. Num sentido prático, aplique isso àquilo que nosso irmão tem apresentado. A necessidade de união entre os salvos. Aquele irmão chato que me irrita, aquela irmã que fala mal de mim por trás das costas, eles também têm recebido de toda a plenitude de Cristo. O Senhor amou eles. Quando o assunto das contendas é apresentado no Novo Testamento, Romanos 14, 1 Coríntios capítulo 10, o Espírito Santo diz para nós que quando nós pecamos contra um irmão, nós estamos pecando contra aquele por quem Cristo morreu. A frase que ele repete nas duas epístolas. Em Coríntios que ele acrescenta: pecando contra o irmão, pecamos contra Cristo. É solene pensar nisso, mas aqui nós temos a bênção que os salvos receberam. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Deus não nos abençoa da sua pobreza. Lá no Velho Testamento, quando Jó viu a grandeza de Deus, Jó disse: isso são as orlas, as beiradas do seu caminho, mas o trovão do seu poder quem entenderá? Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória, com a riqueza dele, em glória, segundo as suas riquezas, ele nos abençoa. E pensando aqui na bênção da encarnação, não é só um bebê que nasceu, não é só Deus se revelando a nós num sentido humano, mas é o Verbo sendo feito carne e derramando sobre nós toda a plenitude da divindade. O versículo tem também o testemunho tríplice de João Batista, 3 dias seguidos. João faz questão de usar essa expressão no dia seguinte. Eu só vou mencionar isso antes de terminar falando sobre a escada. No primeiro dia os judeus vêm e João diz: eu não sou o Cristo. Depois de mim vem alguém que é maior do que eu. No dia seguinte ele vê o Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte ele vê o Senhor de novo. E agora com os discípulos dele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos dele deixam João Batista e vão atrás do Senhor Jesus.
E era isso que João queria. João não sentiu nenhum ciúme, tenha certeza. No capítulo 3 de João, nós vemos que alguns discípulos de João sentiram ciúme. E João Batista diz: convém, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Completando essa apresentação da grandeza do Senhor Jesus e da grande transformação que ele efetuou quando ele se encarnou, o próprio Senhor Jesus diz para Natanael e para os outros discípulos: vocês acham que viram grandes coisas, vocês estão maravilhados com aquilo que vocês já viram, mas prestem atenção, de agora em diante, a partir de agora, vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É claro que isso nos lembra daquela escada que Jacó viu no seu sonho. E certamente nós podemos aplicar isso às condições que não prevalecer na terra durante o milênio. Mas principalmente o Senhor Jesus diz: de agora em diante, a partir desse momento, Ele está dizendo para os discípulos: está começando uma nova época. Está começando um novo relacionamento entre Deus e os homens. Até agora, os homens procuraram adorar a Deus na sua ignorância. Deus se revelou de formas limitadas e houve muito progresso. Mas a verdade não foi revelada até agora. Mas agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz resplandeceu nas trevas, o Criador veio a esse planeta, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por causa disso, agora existe um canal de comunicação entre os céus e a terra, como nunca houve. Aquilo que Jacó apenas imaginou no seu sonho, imaginou que Deus revelou para ele, agora é apresentado de uma forma concreta, através do Senhor Jesus Cristo. Os anjos de Deus estão subindo e descendo. Há uma comunicação entre os céus e a terra. Há um canal de comunicação. E esse canal, essa escada, esse meio de acesso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Ele veio, principalmente quando Ele morreu na cruz e ressuscitou e voltou até os céus, Ele abriu para nós um novo e vivo caminho, como diz Hebreus capítulo 10. Nós temos agora liberdade de acesso à presença de Deus. Não como no tempo do Velho Testamento, quando tínhamos que trazer o sacrifício ao sacerdote, e o sacerdote, uma vez por ano, e não sem sangue, ele entrava além do véu. Mas ele só entrava depois que criava uma cortina de fumaça do incenso. Então ele nem via o que estava lá dentro. Tudo era secreto, tudo era proibido. Deus ainda estava longe, mas agora Deus está perto. O Verbo Altíssimo está entre nós e nós podemos ter acesso à presença de Deus. O salvo pode, a qualquer hora, ter essa liberdade de acesso. Por quê? Porque nós somos melhores do que Moisés ou João Batista? É claro que não, mas porque o Filho do Homem conquistou isso para nós. Aquele bebê que em Mateus, Marcos e Lucas foi desprezado, nós o vemos agora como Deus o vê. Mateus, Marcos e Lucas mostram o que os homens viram nele: um futuro rei. Só os magos perceberam que ele era o rei, um servo, um homem. E tudo isso é verdade, mas isso não é toda a verdade, porque a verdade se completa quando Deus diz em João: esse rei, esse servo, esse homem, ele é também Deus. E é por isso que João registra as palavras de Tomé no finalzinho do Evangelho: Senhor meu e Deus meu. Que nós, os salvos, possamos nos gloriar cada vez mais na grandeza desse nosso Deus e servi-lo com toda a nossa dedicação, aproveitando tudo que Ele fez por nós. O planeta não o recebeu, o povo dele não o recebeu, mas nós temos recebido, e a nós foi dado esse privilégio de servir. Que Ele seja engrandecido nas nossas vidas. Amém. Amém.